Você acredita que eu ganhei um carro sendo vendedora, mesmo com todos os dentes tortos? Pois é, e não foi sorte, nem milagre, nem técnica, foi escuta, foi persuasão. Agia como eu gostaria que agissem comigo. E se você acha que algum defeito seu está te impedindo de brilhar, fique aqui comigo que eu vou te contar exatamente como eu transformei a minha vulnerabilidade em destaque. Você vai sair desse vídeo acreditando mais em você. Eu prometo. Prazer, eu sou Cíntia Prazeres e esse canal é o lugar que você vai entender que sim, você tem lugar ao topo. Aqui a gente vai falar de tudo que te faz crescer: vendas, marketing, finança, comunicação, autoconhecimento e tudo isso com um toque simples e acolhedor e assertivo também. Mas antes de aprendermos qualquer coisa, deixa eu te contar uma história real minha que mudou tudo. Começou na minha pré-adolescência. Eu tinha todos os dentes tortos. E quando eu digo tortos, não é exagero. Era como se a minha boca fosse um quebra-cabeça mal resolvido. E naquela época, encontrar um dentista que colocasse aparelho era um luxo. E a minha mãe, que era trocadora de ônibus, fez o possível e o impossível para consertar. Pagou US$ 200. Sim, ela pagou em dólar, num aparelho móvel, tentando me dar um sorriso mais bonito. Porque ela viu quanto eu sofria de vergonha e bullying no colégio também. Só que o tal aparelho era uma verdadeira tortura. Era em cima, embaixo, era duro, incômodo. Minha boca nem fechava. Eu tirava só para comer, colocava para dormir, falava esquisito e no fim nada mudou. Fiquei com os meus dentes tortos mesmo. E junto com eles veio a insegurança, medo, traumas. E eu me achava até bonitinha de verdade, mas sempre que ia tentar um emprego como atendente, ou secretária, ou recepcionista, vinha a mesma sensação. Não me contratam por causa do meu sorriso torto. E não contratavam mesmo. Foi aí que eu percebi que se ninguém vai me dar uma chance, eu mesma vou criar a minha. Eu vou empreender. Porque, aliás, eu empreendo desde os 8 anos. Mas é uma história que eu vou contar depois. Me joguei nas vendas oficialmente com 18 anos. Vendia de tudo. Inclusive comecei com Natura e Avon. Mas sabe o que mais me marcou? Eu percebi que quando eu vendia, ninguém olhava para os meus dentes. Elas olhavam para a minha energia. E ali nasceu uma paixão. A venda como ferramenta de poder. E isso já estava enraizado desde a minha infância. É aquela historinha que eu ainda vou te contar em outro vídeo. Até trabalhei com CLT poucas vezes, cobrindo férias e tal, mas sem abandonar minhas vendas, que era o meu negócio e que eu amava. Até que um dia eu recebi um convite que mudaria tudo. Uma vaga para trabalhar na Jequiti como gerente de vendas, empresa do Grupo Silvio Santos. Eu, aquela menina que ninguém contratava, agora estava prestes a trabalhar numa empresa nacional do meu maior ídolo e inspiração. Quando eu recebi o convite para a entrevista, meu coração quase saiu pela boca. Eu não tinha dentes perfeitos, nem currículo dos sonhos, mas eu tinha algo que ninguém conseguia ignorar: vontade e garra. Vi também que a vaga era em São João de Meriti e eu morava em Nilópolis. Pensei, pronto, além dos dentes de cavalo, vão me descartar só pela distância. Pensei, pensei e decidi fazer o impossível com o que eu tinha. Abri o computador, montei um mapa com as ruas, distâncias, desenho das casas e da minha casa e o trajeto que eu deveria fazer de Nilópolis para São João. Coloquei no bolso, respirei fundo e fui. Escolhi uma roupa simples, porém elegante, que me deixasse segura. E fui com a cara e com a coragem, literalmente. Chegando lá, vi mulheres lindas, bem vestidas, sorrisos perfeitos, empoderadíssimas, e eu quase deixei o medo me engolir. Mas respirei fundo, sorri com o que eu tinha e pensei: se Deus me trouxe até aqui, é porque algo tem para mim. Fiz a entrevista com o coração acelerado e aberto, com um brilho nos olhos. Contei minha história para o gestor com muita verdade. Mostrei minha paixão pelas vendas, acima de tudo a minha determinação. Durante a entrevista, ele me fez aquelas perguntas clássicas. Você gosta de vendas? Há quanto tempo você trabalha com isso? Por que quer entrar nessa empresa? Esqueci que tinha dentes tortos. Esqueci os nãos que recebi durante a vida toda e simplesmente me deixei. Deixei minha verdade falar. Até que ele lançou:
Leonardo Martins, gerente regional, me lembro como se fosse hoje. Mas você mora em Nilópolis e a vaga é em São João. Por que eu deveria te contratar? E eu disse: se o senhor me permitir, eu trouxe algo para te mostrar. Peguei o mapa do bolso, abri em cima da mesa dele e mostrei. Tá vendo aqui? Minha casa fica a 2 quarteirões da divisa de São João. E para chegar no centro, é praticamente a mesma distância de chegar no centro de Nilópolis. Eu conheço a área, conheço o povo e quero muito essa oportunidade. Ele ficou em silêncio, me olhou assim com um ar de: essa mulher é ousada. E alguns dias depois o telefone tocou. Alô, Cíntia? Sim, sou eu. Parabéns, você foi aprovada. Seja bem-vinda. Você é a mais nova gerente de vendas da Jequiti Cosméticos do Grupo Silvio Santos. Olha, eu chorei. Chorei porque ali não era só uma vaga de emprego, era um reconhecimento. Era como se a vida dissesse: tá vendo? O seu sorriso pode até não ser perfeito, mas a sua alma brilha. E é isso que vende. E aquela menina que ninguém contratava por causa do sorriso, agora era gerente de vendas. Eu ia liderar um time enorme de consultoras, que são aquelas mulheres que entregam as revistinhas de cosméticos. Você anota o seu pedido, recebe na sua casa, com o preço anotado, depois elas recebem o valor devido, sabe, né? E assim começou uma nova fase na minha vida. Trabalhar na Jequiti foi um divisor de águas. Foi lá que eu aprendi o poder da comunicação, que é a base de tudo. Do toque, do olhar, do aperto de mão, do abraço apertado. Foi lá que eu percebi que vender não era empurrar um produto, era encantar, acolher, transformar pessoas. E sabe o que aconteceu depois? Elas começaram a vender muito e elas também se destacavam comigo. Sim, aquela menina que ninguém queria contratar por causa dos dentes. Agora, ela, uma das melhores gerentes do país, até ganhar um carro zero, bancada pelo esforço e determinação de ensinar a elas a venderem de maneira assertiva. Algumas delas também ganhavam no sorteio do Roda Roda Jequiti viagens, cruzeiros, brindes, eletrodomésticos e muito mais. Todo ciclo eu entregava um cheque de muitos mil reais para elas, porque quanto mais elas vendiam, mais cupom ganhavam e mais chances tinham de serem sorteadas para participar do programa Roda Roda Jequiti. E esse foi só o começo, porque quando uma mulher descobre o seu valor, nada mais pode pará-la. E quer saber? Eu me destaquei, eu cresci e o mais importante, esquecia dos dentes tortos. Antigamente, eu não sorria em fotos. Era complexada. Tive o meu primeiro beijo tarde, depois dos 15, namorei depois dos 18, porque eu vivia com vergonha e medo por muito tempo. Mas ali no campo de batalha das vendas, eu descobri que o que me faltava no espelho sobrava em coragem, determinação e garra de vencer, de ser alguém. E foi essa coragem que me fez alcançar algo que poucas gerentes conseguiam, ganhar o tal sonhado carro da empresa. Era um plano de carreira bem exigente, bater todas as metas em 17 ciclos de vendas, né, por ano, durante 3 anos consecutivos. Não era fácil, mas eu decidi que existia uma chance de vencer. E essa chance tinha que ser minha. Só que lá na contratação não me ensinaram sobre técnica de vendas, branding, marketing, comunicação assertiva, gestão, fluxo de caixa, finanças, nada inerente a vendas em si. Não me deram cursos, roteiro, nem passo a passo. Me deram um treinamento de gerente, lógico, sobre a empresa, política da empresa e os indicadores e metas. E disseram: vai lá, gerente, e busca os resultados. Os indicadores são esses. Então eu pensei: se eu fui uma consultora durante tantos anos, então eu sei o que elas sentem. Eu sei o que falta, eu sei das suas dores, sei o que uma gerente de vendas de verdade deveria fazer por elas. E ali nasceu a minha metodologia para me destacar nesse processo. Eu me tornei a gerente que eu gostaria de ter tido e nunca tive. E desde então, eu nunca mais parei de crescer, porque eu entendi que liderar é lembrar da dor que você já sentiu, é impedir que outras sintam também. E eu não sabia técnicas, não tinha feito cursos, nem treinamentos avançados, mas eu tinha vivido na carne e eu comecei a liderar meu time com o que eu tinha: escuta e presença.
Sem falar nos abraços, beijos, apertos de mãos, que eu não via nas outras linhas de cosméticos na época. Naquela época também, eu nem sabia o nome escutativa. Só anos depois fui entender que aquilo que eu fazia com tanta naturalidade tinha até nome técnico. Mas o que eu sabia mesmo era ouvir, ouvir de verdade, acolher. Eu deixava elas falarem, abrirem o coração, me contarem suas dores, seus sonhos, desafios. E à medida que elas falavam, eu lembrava de mim. Meus olhos brilhavam e a vontade de fazer essas mulheres conseguirem aquilo tudo era maior que eu. Lembrava da época que eu era consultora e não tinha ninguém para me orientar de verdade. As gerentes de vendas viam só cobrar meta de pontuação, empurrar pedido pronto, a goela abaixo para revender, mas não ensinavam o caminho das pedras, nem do antes, nem do durante e nem do depois. Chegar perto da gerente, nem pensar. Era pessoa ilustre. Muito difícil falar com elas com tanta naturalidade. Abraços? Jamais. Então eu comecei a ser o que eu gostaria de ter tido e comecei a ensinar como se estivesse me ensinando, ajudando a outras Cíntias. Explicava como vender de forma leve, natural, com carinho. Dizia: imagina que sua cliente é um manequim, por exemplo. Ela precisa de batom, blush, lápis de olhos, base, sabonete, perfume, shampoo, condicionador. E mais do que isso, ela precisa de atenção. Precisamos saber datas especiais dela, anotar o último contato, para que na próxima abordagem a gente pergunte como está a saúde do marido, do filho, se melhorou, se o cachorrinho está melhor, e assim por diante. E ali, entre uma conversa e outra, uma brincadeira e outra, a gente ria, trocava ideias, sonhava juntas e fazia questão de dizer: cliente boa tem que ser tratada como uma pessoa especial, porque é isso que elas são. Sem as clientes a gente não vende, não é verdade? E pouco a pouco nasceu uma ligação, um elo real, forte, entre mim e aquelas mulheres. Porque eu olhava nos olhos delas sem medo, mesmo com os dentes todos tortos, mesmo com a vergonha que me acompanhava por anos. Mas ali eu nem lembrava. Ali naquele momento eu esquecia de mim. Eu lembrava do meu propósito, que era transformar elas. E, consequentemente, o bônus chegaria. Faz parte. O meu canal de vendas, por exemplo, era formado 90% de mulheres, mulheres como eu, batalhadoras, jovens, mães, avós, esposas, sonhadoras, filhas, e os outros 10% da minha base eram homens, homens incríveis também, ótimos vendedores, mas a realidade na época da venda de cosméticos se dava na maioria por mulheres. Acredito que até hoje seja assim. Eu sabia, desde o início, que seria com elas. Eu entendi uma coisa. Gente compra de quem escuta. Anota isso daí agora no caderninho. Enquanto muita gente decora pitch, eu ouvia de verdade, eu escutava dores, desejos, hesitações das pessoas, das minhas consultoras e consultores. E meus clientes também em geral, porque eu também vendia de vez em quando. Quando eu respondia para essas pessoas, não era com técnica de venda, era com histórias. Eu vendia soluções com alma. Eu tinha sempre um caso que eu tinha passado também e eu dizia como resolver. Vou te falar 3 pilares que me fizeram vencer, mesmo com defeitos aparentes. No meu caso, os dentes. Autoaceitação mais confiança. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser verdadeira. Escuta ativa. Enquanto eles falam, você ganha 50% da venda. Storytelling persuasivo. Venda não é empurrar, é tocar o outro com a história certa. Entrei na Jequiti em 2012, mas como o ano já estava em andamento, eu tive que esperar ele terminar para começar a contar o meu desempenho só em 2013. E ali começou o meu desafio real, bater todas as metas de 2013, 2014 e 2015. Foram 3 anos de dedicação, de entrega com essas mulheres, de falar com cada uma pelo nome, até que um dia a tão esperada notícia chegou em 2016. Eu fui premiada com o carro da empresa. Era mais do que um carro, era a prova viva de que quando a gente se entrega para alguma coisa, para um sonho de verdade, tudo acontece. Quando a gente lidera com amor, escuta com o coração, ensina com verdade, tudo prospera. Não há imperfeição que impeça a vitória de chegar. Estou toda arrepiada. Naquele tempo, eu ainda tinha vergonha de sorrir. Evitava fotos, evitava espelho, filmagens, fechava a boca assim, ó.
Mas quando eu estava com elas ali pertinho, olho no olho, ensinando, ouvindo, eu esquecia completamente desse defeito chato. Porque naquele instante, o que eu via era uma mulher crescendo, subindo de degrau, acreditando mais em si, desabrochando, se descobrindo poderosa, comprando casa, comprando carro, sendo sorteada. E foi assim que eu conquistei esse prêmio. Esse carro não era só um carro, era um símbolo, um marco. Foi ele que me lembrou a mulher que eu estava me tornando. Já estava dentro de mim desde sempre. Mesmo com o que eu chamava de defeito, mesmo com vergonha do meu sorriso, hoje eu sei que meus dentes tortos foram os melhores professores que eu tive. De verdade. Quando você quer muito uma coisa e age com verdade, você consegue, mesmo que o mundo diga que você não tem perfil, mesmo que seu reflexo no espelho diga que você não está pronta, mesmo que sua aparência faça você se duvidar, porque o que constrói uma mulher de sucesso não é o sorriso perfeito, não é um corpo perfeito, o cabelo perfeito, é uma coragem imperfeita. Ué, mas Cíntia, coragem imperfeita? Nunca ouvi falar. O que é isso? Coragem imperfeita se refere à ideia de que a coragem não exige perfeição, mas sim a capacidade de se expor e agir, mesmo diante do medo e da incerteza. A coragem imperfeita envolve aceitar a vulnerabilidade da gente, enfrentar a vergonha e ousar ser quem somos, com nossas imperfeições e limitações. E se você ficou comigo até aqui, eu tenho algo para te dizer. Esse é só o começo, é o meu primeiro vídeo. Estou aqui bem nervosa, gaguejando, mas no próximo vídeo eu vou te contar sobre um desafio ainda maior que veio depois desse, porque a vida sempre vai te testar, né? Mas agora eu estou aqui para caminhar com você. Se inscreve agora aqui no meu canal, por favor, esse é o primeiro vídeo. Ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar de fora do início até o fim, porque vem muito mais por aí, muitos ensinamentos para vocês. E esse é só o primeiro vídeo, daqui para frente andaremos juntas. E pode me chamar de sua sócia, tá? Pois eu vou te guiar e não vou largar a sua mão. Então, sócia, o que você acha que está te impedindo de brilhar? Talvez o que você chama de defeito, limitação, seja justamente o que vai te diferenciar. Se eu ganhei um carro com um sorriso torto, imagina o que você pode conquistar com o que você tem hoje. Aqui nesse canal, a gente vai aprender a vender sim. Mas antes disso, a gente vai aprender a acreditar, organizar, estruturar e muito mais. Como ganhar dinheiro juntas. Dá aquele like amoroso aqui. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso também. E lembra, você é minha sócia agora, hein? A partir de hoje, nós somos sócias. E sócia anda lado a lado, sem traição e sem largar a mão. Deixa seu comentário aqui dizendo: eu sou a próxima a vencer. E me segue nas outras redes também, porque a jornada está começando. E esse é o primeiro vídeo de muitos que virão, tá? Um beijo.